caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, dia do Senhor. Celebramos hoje o quarto domingo do Advento. E neste quarto domingo do Advento, nós então nos dedicamos à liturgia da palavra. Quando eu digo nós, se volta justamente para o acontecimento que estamos prestes a celebrar, o Natal do Senhor. Por isso mesmo, já se prepara a este grande acontecimento de fé. A liturgia se volta para as personagens que logo celebraremos. Por isso, já se conta a respeito daquele que há de vir e como ele virá. Através de quem ele virá. A liturgia de hoje já nos mostra essas personagens, das quais virá o Filho de Deus, Jesus Cristo. Assim, portanto, nós meditamos a leitura primeira do livro do segundo Samuel, lá no capítulo 7, a partir do versículo 1, onde nos mostra esta indagação do rei Davi. Davi, que já na sua fase final da sua vida, já na velhice, olha para trás e percebe que não fez muita coisa em relação a Deus. Percebe que falta muito a fazer a Deus. Então ele indaga ao profeta Natã: vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. E Natã, percebendo o desejo de Davi, o profeta dirá: vai e faz tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Qual era o desejo de Davi? Era preparar uma casa para a Arca da Aliança. E a casa que se refere a Davi é justamente o templo de Jerusalém, onde se deveria depositar a lei, melhor, a Arca da Aliança. Só que esta não será a sua função, este não será o seu papel. Isto ficará para o seu filho, Salomão. Eis que aqui, portanto, Deus volta a indagar o profeta Natã e dirá para ele que não, esse não deve ser o papel de Davi, pois é o próprio Senhor que fará uma casa para Davi. E a casa aqui que Deus se refere não é a casa-templo de Jerusalém, mas a casa que se refere à descendência, ou seja, a descendência de Davi será segura. A descendência de Davi, eu afirmo que será perfeita, não morrerá jamais. Enquanto Davi desejava fazer uma casa-templo para o Senhor, e o Senhor Deus rejeita, pois esse não é o papel de Davi. Depois Deus promete fará uma casa para Davi, não uma casa-templo, como pensava Davi, mas uma casa-descendência, ou seja, o nome de Davi será eterno. E Deus termina esta leitura dizendo: suscitarei depois de ti um filho teu, e continuarei a sua descendência. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Aqui os teólogos dizem que Deus está falando, o profeta está dizendo, falando em nome de Deus, daquele que Deus enviará, Jesus Cristo, e ele que nascerá da descendência de Davi. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui se apresenta esse belo relato da história divina, onde mostra um Deus atento às realidades humanas. E que Deus quer que a descendência de Davi, este reinado, seja eterno. E para isto ele enviará seu filho da descendência de Davi.
Por outro lado, o evangelho que nós meditamos é Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, esse texto clássico da infância de Jesus, da anunciação a Maria. E aqui nós percebemos 3 momentos para rezarmos melhor. O primeiro momento é a introdução que faz Lucas. E nessa introdução já aparece o mensageiro, o anjo Gabriel. E aqui começa dizendo o lugar que se encontra, que Deus escolhe aquela que vai gerar seu filho. O lugar é a cidade da Galileia, chamada Nazaré. Ora, Nazaré, Galileia, não é digno de Deus, segundo a ótica hebraica, judaica, pois dali não pode sair coisa boa, veremos isso mais tarde. É uma cidadezinha pacata, periférica, de onde não se valoriza nada. É dali que Deus vai escolher seu filho. É ali que Deus vai escolher Jesus. O verbo vai nascer, vir justamente desta periferia. Se estava pouco, Deus então prefere escolher uma mulher. E esta mulher é virgem. Uma virgem prometida em casamento chamada Maria. A mulher virgem no tempo de Jesus não era uma coisa boa. A virgindade era sinônimo de escassez. Era sinônimo de alguém que não foi capaz de dar um fruto. Era sinônimo de uma mulher incapaz de dar uma descendência a Deus. Por isso, a virgindade não era bem vista no tempo de Jesus. Jesus quebra todos os tabus. Escolhe alguém da Galileia, terra de onde não sai coisa boa. Escolhe uma mulher, ainda por cima virgem. Deus escolhe aquela que era estéril, virgem, aquela que era, digamos assim, seca, para tornar fértil, para fazer dela alguém que vai trazer o Salvador da humanidade. É dali, Galileia, Maria, a Virgem, que Deus nascerá. Segunda coisa que nos mostra o Evangelho é justamente agora a intervenção do anjo. Esse que já dizia: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Assim se dirige o anjo a Maria. Ou seja, Maria é chamada não pelo nome, mas sim por aquela que é escolhida a partir da sua missão. Alegra-te, cheia de graça, aquela que está cheia de Deus. E a sua missão é ser justamente a portadora da graça que vai nascer. E agora, portanto, diz, continuando o diálogo, o anjo vai escutar de Maria, quando esta demonstra o espanto. E o anjo diz: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhes dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Cumprimento daquilo que dizia a leitura primeira. Então Maria pergunta diante de uma proposta tão bela: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Maria não tem dúvida, simplesmente quer que torne mais claro a proposta de Deus. E aí vem justamente o segundo momento, o terceiro e último momento desse sagrado texto, quando o anjo então responde: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Porque o menino que vai nascer será grande, será chamado Santo Filho de Deus. E aí ele usa o exemplo de Isabel, aquela que era estéril e já faz 6 meses em que está cheia de Deus. E aí o anjo termina: porque para Deus nada é impossível. E aí vem o fiat de Maria, o sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Que belo! A ação de Deus naquela que era considerada que não tinha nenhum valor para a sociedade judaica. Maria,
Galileia, virgem. Nenhuma dessas categorias, nem o lugar que vem de onde vem Maria, nem Maria sendo virgem é valorizada pelos homens. Deus faz desta mulher a sua propriedade. E Deus escolhe Maria para ser a mãe do Salvador. Grande papel executará Maria a partir de agora. Aquela que está cheia de Deus. E a ação de Deus será imediata, pois Maria simplesmente se abriu e acolheu a mensagem e a proposta do Altíssimo. É belo saber que Maria está e é toda de Deus. É isto que a Igreja nos convida a partir desse texto, a estarmos também todo, inteiro, disponível a esse Deus que nos chama, a esse Deus que quer que nos façamos para Ele e nele servo e serva dele. Terminamos essa liturgia da palavra com agradecimento a esse Deus, como faz Paulo na carta que nós meditamos, a carta aos Romanos, quando Paulo agradece a Deus, Deus aquele que é cheio de glória, nos dá a glória, aquele que nos mostra a fidelidade, nos faz fiel, e aquele que nos capacita para a pregação. Por isso a Ele nós damos toda a glória, a este Deus que nos capacita para anunciá-lo, a esse Deus que nos capacita para vivermos a fidelidade, a Ele a nossa atitude diante deste Deus não poderia ser outra senão louvar e agradecer. É este convite que nos faz Paulo nesta liturgia desse quarto domingo. Vivamos com fé esse dia, nos preparemos com intenso júbilo para o Natal que se aproxima. Tudo está preparado. A serva de Deus, aquela da qual escolhe Deus para vir até nós, já respondeu sim. Já disse, eis aqui a serva do Senhor. Portanto, o caminho está pronto. Deus está pronto para chegar até nós, porque Maria disse sim ao projeto divino. Digamos, cada um também, cada um de nós, respondamos também a Deus, eis aqui a serva, o servo do Senhor. E a ação de Deus se concretizará em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, aumentar o número daqueles que desejam aprender e rezar a palavra de Deus, e compartilhe com seus amigos. Isso fará muito bem ao nosso trabalho. Gratidão.